Diretamente, virtualmente do Colégio Castro Alves, estamos então começando a nossa terceira aula de revisão de Química para o Enem, tá? Se você está aí, maravilha! Se você está vendo este vídeo posteriormente, só sucesso. É isso. Vamos começar com a frente C. Gente, antes que comece o chororô e a risadinha, tá? Se começar a falhar a voz, igual a semana passada, ao invés de ficar brincando aí no bate-papo, só avisa, professor, tá ruim. Aí eu vou lá e desligo a câmera para a gente manter a gravação boa, tá certo? Maravilha. E de acordo com a Bruna, página 202 é a página da frente C aí que a gente vai começar a relembrar, tá bom? Podemos começar? Podemos? Alguém já tem alguma pergunta dessas questões aí da frente C, as questões de orgânica? Já tem alguma dúvida para a gente já discutir, já poder começar debatendo algumas coisas aí? É claro que ninguém vai ter dúvida, porque naquela expectativa, todo mundo sabe química orgânica, saca tudo, não é isso? Mas a realidade é outra, completamente diferente. Vocês nem abriram essa apostila para estudar, que eu sei. Depois a química é difícil, né? Tô ciente, tô ciente. Vou começar aí, tá? É, Vou começar falando dessa questão número 2, porque eu acho que nós já discutimos ela, não é isso? Nós falamos um pouquinho dela nas nossas aulas, porque ela tem uma particularidade, né? Ela foi uma questão de Enem, e já na época em que eles começaram a contextualizar, trazer para o dia a dia, para a rotina, né? Que é exatamente uma das questões e das propostas da prova de química, né? A prova de ciência da natureza em geral, né? Eu não me recordo o ano específico em que essa questão foi cobrada, mas eles trouxeram, né? Esse nanokid aí, correto? É um bonequinho que auxiliava para estimular a compreensão aí das fórmulas estruturais. Lembrando que essa representação deste composto que não existe, tá? É a representação de traço. A representação em traço, ela vai mostrar para a gente as ligações covalentes, tá? Quais as ligações covalentes? De preferência, a que ocorre em e entre os átomos diferentes do carbono. Não aparecem as ligações por hidrogênio, tá? Às vezes pode se tornar uma limitação, por exemplo, para quem não sabe disso. Por quê? Porque não aparece hidrogênio ali, mas você fica subentendido que você sabe qual é a quantidade de hidrogênios que aparece aí. Então, uma coisa para você lembrar é o seguinte: o carbono é tetravalente, faz quatro ligações, não é isso? Independente de ser ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. E o hidrogênio faz uma ligação apenas, correto? Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aonde tá, tá certo? Então, fui. Deixa eu. Tá certo? Essa ligação que eu estou marcando aí com a seta é uma ligação entre dois átomos de carbono. Aqui tem um carbono e aqui tem um carbono, só que eles não aparecem para a gente, tá? Mas fica subentendido, então, que esse carbono aqui, ó, tem mais três hidrogênios ligados a ele, tá? Então é só para deixar essa, essa, como é que eu posso dizer? Esse detalhe registrado aí. Esse carbono ele está fazendo quatro ligações, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, se ele faz quatro ligações simples, não tem hidrogênio ligado a ele. Então, só para ficar de boa aí nessa observação, tá? Aqui no caso, então, ele pede para que vocês identificassem que parte do corpo desse nanokid encontraria um carbono quaternário. Você se lembra o que é um carbono quaternário, terceira série?
Ele se liga mais 4 carbonos. Isso, né? Ele tem 4 ligações, tá, Lubase? Isso aí é pré-requisito. O carbono vai fazer 4 ligações. Mas o carbono quaternário, ele vai fazer 4 ligações com outros 4 átomos de carbono. Tá certo? O carbono primário ele vai fazer uma ligação com outro átomo de carbono, o secundário com outros 2, o terciário com outros 3 átomos. Não faz referência ao número de ligações, mas ao número de carbonos ligados a ele. E aí a gente só pode encontrar esse carbono quaternário na mão, que é aqui, exatamente nesse ponto que a gente tinha comentado. É a única estrutura do corpo aí onde eu encontro o carbono quaternário. Em outros eu encontro o carbono secundário, primário e terciário. Tá certo? Mas somente na mão do nanokid é que a gente teria esse carbono quaternário aí. Beleza? Isso. Aí você tem que olhar as opções, né? A opção aqui está aparecendo mão, então é a mão que a gente vai marcar. Beleza? Perguntas? E essas 4 ligações elas vão valer para sempre, tá? Não vai ter aquele carbono fazendo 6 ou 5 ligações, não. A não ser que eles tragam para a gente um texto falando de alguma exceção, tá? Ó, eu tenho falado desde semana passada, e algumas vezes durante o ano, e vou continuar lembrando. A gente precisa agilizar dentro da prova de ciência da natureza, ou qualquer questão, né, de qualquer avaliação lá do Enem, é achar o comando, né? O que você precisa resolver identificar. Eu vou direto na questão número 1, diretamente no comando. O comando normalmente se encontra na frase que antecede as alternativas para escolha. Tá? Ele está falando para a gente que no diamante, os átomos de carbono eles são carbonos saturados. O que é um carbono saturado? Terceira série. Para quem não se lembra, que ele vai fazer as 4 ligações, e as 4 ligações elas são ligações simples. E que a gente começou a falar na semana passada também sobre hibridização. Que essas 4 ligações simples mostram para a gente que esse carbono ele é chamado de S3. Mas ele tem mais uma informação quando ele faz 4 ligações simples e quando ele é sp3. Está relacionado à geometria dele. Se ele é sp3, ele faz 4 ligações simples, ele faz 4 ligações do tipo cima, e ele tem geometria tetraédrica. Certo? Se ele é um carbono sp2, ele vai fazer uma ligação tipo dupla. Então ele vai ter 3 ligações do tipo sigma e uma ligação que ele chama que é do tipo pi. E a geometria do sp3 é trigonal. A tetraédrica ela faz um tetraedro, né? Eu fiz o desenho errado, peraí. Comecei errado, né? Deixa eu apagar aqui. A tetraédrica, a geometria do carbono, ele fica desse jeito que eu vou desenhar aqui, ó. E vai ficar 2 carbonos no plano, um carboninho, uma ligação ele faz para trás e uma ele faz para frente do plano. Na trigonal é tudo plano, é trigonal plano. Ele faz uma geometria nesse sentido aqui, fazendo um ângulo de 120 graus. Correto? E aqui no caso, como ele já informa para a gente que o carbono ele é saturado, ele geometricamente eles são tetraédricos letra D. Tá? Ficou faltando falar do SP. O SP é quando ele faz 2 duplas ou uma ligação do tipo tripla. Aí ele tem 2 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi. E a geometria dele será linear. Como assim? Assim, ó. E você consegue enxergar isso no próprio boneco do nanokid aí da questão número 2, correto? Ó, esse carbono aqui faz uma ligação tripla, tá vendo? Ele é linear, ele forma uma linha, tá certo? Aqui não aparece, mas as ligações são simples. Essa aqui é tetraédrica, porque os hidrogênios não aparecem. Então a representação acaba ficando da fórmula estrutural desses bonecos, dessas estruturas, né? Muito vinculada ao tipo de geometria
que esse composto possui. Aí, se você quiser recordar, você vai ver aí que ainda antes do nosso distanciamento, tá? Nós tivemos aula presencial e esse material foi entregue para vocês. Vocês tiverem alguma coisa guardada, é uma informação complementar que foi passada para vocês lá no início do ano, tá certo? Eu vou continuar aqui, mas lembrando, se você tiver alguma pergunta de alguma questão aí, você já faça logo para a gente poder interferir aqui na nossa discussão e trazer essa dúvida aí sem muito mistério, beleza? Vamos lá. Então, isso é hibridização, o Samuel. Depois eu passo direitinho qual é a apostila em que tem esse assunto, mas eu entreguei um material como folha extra para vocês explicando sobre isso. Na verdade, não é hibridização que você precisa saber direitinho. É apenas identificar o tipo de carbono hibridizado. Que aí você sabe tanto a geometria quanto o tipo de ligação que esses bonitos vão fazer. Beleza? Esse texto aí era um texto para resolver a questão de número 3 e a questão número 5 aí dessa apostila de vocês. Então ele está falando aí de um ponto negativo que foi usado muito por alguns ambientalistas quando o Brasil ia começar a exploração comercial, né? Que são reservas de petróleo que se encontram em camadas muito profundas, né, da superfície. E muitos que eles alegavam exatamente que eu ia ter um acréscimo do uso de combustíveis fósseis, consequentemente aumentando a emissão de gases estufa com o consumo desse material. Aí o texto ali dava algumas informações para a gente, mas de novo, aparece um tipo de questão dessa na prova, você não perca tempo em olhar, a não ser que você tenha tempo sobrando, entendeu? Vamos direto para os comandos, vamos direto para as questões, ver o que eles querem que você resolva, certo? E bola para frente. Então, olha só, a questão, porque em alguns casos, nós já mencionamos isso, dependendo da questão, você já sabe do que se trata. Então você consegue resolver o problema direto. Então, na questão número 3, ele fala assim: ó, a capa de gás situada entre o reservatório de petróleo e a camada de pré-sal é constituída de uma mistura de gases, onde predomina o hidrocarboneto de estrutura mais simples. Pomba, o hidrocarboneto de estrutura mais simples, o que você entende por isso? Olha as opções e você entende o que é o hidrocarboneto de cadeia mais simples. Isso aí, que tem o menor número de carbonos possíveis. Então, olha só. Na letra B, eu tenho metano. Para quem não se lembra de nomenclatura, met é o prefixo que vai indicar para a gente um carbono. Né? Prop, 3 carbonos. But, 4 carbonos. E et, 2 carbonos. Então, dessas 4 opções, me resta o metano, que seria exatamente o hidrocarboneto de estrutura mais simples, que é o CH4. Correto? O GLP, alguém aí sabe o que é o GLP? Gás litopropano, não, nada disso. Então, GLP é a sigla para gases liquefeitos do petróleo. Gases liquefeitos do petróleo. Gases liquefeitos do petróleo que a gente encontra no botijão. Que é usado na casa de vocês para fazer comida, né? E seja o for. O GLP é o propano e o butano. É uma mistura de 2 gases, tá certo? Entre 3 e 4 carbonos. Liquefeito porque ele está na fase líquida, que não é, o estado natural dessa substância. Você viu que nós fizemos a questão número 3 sem olhar para a tabela, sem olhar para o quadro aí e sem observar, sem tirar nenhuma informação dele. A gente ganha tempo. Isso é o essencial. É ganhar tempo, porque tem questão que você vai acabar gastando
vai ter uma duração muito maior de resolução. Não tem jeito, é normal isso acontecer. Mas aí você acaba ganhando tempo nesse modelo aí, tá certo? Ó, questão número 4, vamos olhar para a última frase, tá? A fração denominada GLP, gás liquefeito de petróleo, é constituída de hidrocarbonetos com... Bom, mas eu acabei de falar, então tá fácil. Mas vamos ver se o texto aqui fala alguma coisa. A refinação do petróleo é a separação de uma mistura complexa de hidrocarbonetos em mistura mais simples, com um número menor de componentes, a quais chamamos de frações do petróleo. A fração GLP, que é o gás liquefeito, é essa de 3 a 4 carbonos. Se o texto não traz esse tipo de informação, é porque, de acordo com da onde esse vestibular foi tirado, essa questão foi tirada, provavelmente isso fazia parte do conteúdo. E aí eu vou deixar uma informação para vocês. No Enem, o conteúdo petróleo ele está descrito no programa. Então, algumas informações referentes ao petróleo vocês têm que saber. Por exemplo, petróleo é uma mistura homogênea, baseada principalmente de vários hidrocarbonetos. De hidrocarbonetos de estrutura mais simples até as estruturas mais complexas. Quanto maior for essa cadeia, a gente vai ter já uma influência no estado físico desse hidrocarboneto. Então, esses hidrocarbonetos de estrutura mais simples, nós vamos encontrar eles na fase gasosa. Posteriormente, ele vai surgir na fase líquida. Depois, a gente vai encontrar hidrocarboneto sólido. Nós vamos encontrar cadeias complexas que vão ser utilizadas, por exemplo, que já é visto como resíduo de petróleo, né, do processo de destilação, mas vai ser utilizado de alguma forma. Então, por exemplo, a gente tem os asfaltenos, que é muito utilizado para a utilização do petróleo. Isso não é uma fração que é utilizada como combustível, é um resíduo que vai ser utilizado de alguma forma, tá certo? A gente tem o piche, e tudo isso é uma fração sólida que não tem muita utilização como combustível. Mas aí as indústrias, né, que beneficiam o petróleo tentam se utilizar desses resíduos aí. Falei da destilação, mas vocês precisam lembrar que a destilação é uma destilação fracionada, porque eu tenho substâncias que têm pontos de ebulição muito próximos. Então eu preciso ter um controle da temperatura muito rígido, exatamente para não acabar tirando mais que uma substância, tá certo? O gás liquefeito, o GLP, ele é exatamente essa fração de 3 a 4 carbonos, tá certo? De 1 a 2 carbonos, o metano e o etano, eles não são utilizados diretamente como combustível nesse GLP aí, tá certo? Mas eles são utilizados, né? É o gás natural, no fim das contas. Perguntas? Bem, ninguém falou nada, né? Então vamos olhar aqui na questão número 5. Ele quer que a gente identifique. Eles deram 4 processos para a gente, e desses 4 processos, eles querem que a gente identifique quais gases como CO2. Tá certo? Então vamos lá, né? E aí a gente trabalha com eliminação. Se alguém já souber a resposta, pode mandar aí, mas a gente vai discutindo aqui, beleza? Ó, vamos trabalhar, vamos direto. Ó. Na alternativa 3 está escrito assim pra gente: consumo final de derivados de petróleo nos veículos automotores. Óbvio, né? A queima de combustível vai produzir CO2, então a opção 3 ela está correta. Né? Ela vai produzir o CO2 por causa da combustão desses combustíveis. A opção 4 diz assim para a gente, ó, utilização do petróleo em larga escala pelo setor industrial. Vocês acham que a indústria utiliza o petróleo e esse uso pode liberar gás carbônico?
Pode e vai. Como é que eles vão usar esse petróleo, por exemplo? Tá, enquanto alguém me responde aí como, né? Vou fazer o seguinte: se o 3 está correto, a letra A eu já posso eliminar, a letra C eu já posso eliminar. Não é isso? Eu tinha exemplo agora. Isto, Maurício, show, né? Você vai usar ali alguns maquinários que vão consumir como energia, né? Não o petróleo direto, né? Mas as espécies ali. Então, 4 faz parte. Então, aí a gente passa a ter duas alternativas: a 3 e a 4, né? Ou a letra D ou a letra E. Então, a gente agora tem que analisar a número um e a número 2. Se a gente analisar uma das duas e ela está correta, a outra automaticamente também vai estará. Ó, transporte do petróleo da plataforma até o continente do navio. Como é que isso acontece? É pedalinho? Pois é, né? Ele não está falando necessariamente que o combustível ele necessita ser de petróleo, né? Mas o transporte é um combustível que a gente consome, né? Então a segunda ela está correta. Se a segunda está correta, a primeira também está. Então a resposta da nossa questão aí é a letra E. Tá certo? Tranquilo? Então aí, se você não tiver nada para fazer nas férias até o dia da prova, procura qualquer videozinho simples que esteja presente aí no YouTube mesmo. E aí você pode procurar mesmo essas informações relacionadas ao próprio petróleo, quanto à exploração, quanto à destilação do petróleo, como é que ele acontece. É coisa simples. É apenas para deixar registrado aí. Lembrando aqui também tem o seguinte, que se fala muito de petróleo, lembrando que o petróleo é um combustível de origem fóssil. Vocês conseguem lembrar de um outro combustível de origem fóssil sem ser o petróleo? É, mas o nome correto não é carvão, tá? É carvão mineral. Se você fala só carvão, pode ser aquela tora de madeira que sofreu aquela pré-queima para ele poder ser utilizado depois como fonte de energia, tá? Então, o carvão mineral é um outro tipo de combustível fóssil, não é isso? Você perguntou assim, né? Será que dá para fazer um cabo que passa o petróleo direto para um local em terra? Então, Samuel, o negócio é que não dá, né? O pessoal já está roubando petróleo em terra, imagina no mar. E a questão toda também está relacionada com o aspecto do vazamento, né? Uma tubulação dessa, se tiver algum tipo de vazamento, o estrago ambiental ele já vai ser grande, né? Então, o transporte. Eu li uma matéria um tempo atrás falando que eles já estão pensando no próprio local onde se faz a extração do petróleo, já se começar o beneficiamento dele. Exatamente, a exploração e a extração das fases, entendeu? E você já teria aí uma queda de custo, não somente de custo, mas também de geração de poluentes, que aí os veículos já iriam destinar a matéria-prima. Você já tem uma diminuição também da questão de poluentes aí, correto? Sim, tem um cabo, mas um cabo de dados é diferente de um cabo de petróleo, não é isso? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Se não, a gente manda ver. Eu tenho uma pergunta, na verdade, enquanto vocês pensam aí. O que é química orgânica mesmo? O que a química orgânica estuda?
ela estuda as reações do carbono, né, os compostos de carbono, né? Mas aqueles compostos de carbono que geram em base, são formados por cadeias carbônicas, exatamente. Esse encadeamento de átomos de carbono, né? Que é um dos elementos que consegue fazer isso. Os outros a gente vê lá um oxigênio ligado a um outro átomo de oxigênio, a gente não vê essas macromoléculas que nós já discutimos aí diversas vezes durante esse ano, né? Não é só o carbono, é os compostos de carbono, tá certo? A gente não estuda o carbono em si, a gente estuda os compostos de carbono dentro da química orgânica. E a base desses compostos é exatamente uma das propriedades que o carbono tem em formar cadeias. Essa facilidade que ele tem em fazer ligações com outros átomos de carbono. E a gente cria essa rede de compostos, aumentando significantemente a quantidade de substâncias, tá certo? Nós falamos então de carbonos. A base do composto orgânico é o carbono e o hidrogênio, certo? Tanto que a gente estuda de imediato os hidrocarbonetos, e a partir dos hidrocarbonetos a gente consegue chegar a vários outros compostos. A gente encontra alguns outros átomos diferentes do carbono, em média o oxigênio, né? O nitrogênio e alguns halogênios, né, que são os compostos. Tirando alguns metais, no caso do sabão, mas esses são normalmente os compostos que a gente encontra. E a partir daí a gente vai com uma série de variedades. E dependendo da estrutura, né, do tipo de átomo ligado, da forma como ele está disposta, aquele átomo que vai estar ligado à cadeia forma um grupo funcional, que é uma estrutura que aparece na cadeia que vai caracterizar um composto diferente. Então, nós falamos de grupos funcionais. Olha, grupos funcionais. Eu tenho a carbonila, eu tenho a carboxila, eu tenho a hidroxila, eu tenho o grupo amino, eu tenho o grupo éster, então a gente tem algumas substâncias que vão aparecendo ali, tá certo? E aí isso aqui vai caracterizando o grupo funcional. Aí a gente vai vendo as diferenças entre si. Então, ó, deixa eu apagar tudo aqui. Essa questão número 6 aqui, ó, ela é bem carinha de Enem. É aquela questão que quando cai, é a questão que tem pontuação baixa, porque a maioria acerta. É o tipo de questão que não se pode errar, correto? Exatamente por ser uma questão fácil. Então aqui ele quer que você olhe o isoeugenol e identifique no isoeugenol quais são as funções orgânicas. A função não é o grupo funcional, tá? A função é você identificar o grupo funcional e como ele está disposto e que tipo de função acaba. Por exemplo, aqui eu tenho uma hidroxila, tá certo? Só que eu tenho uma hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico caracteriza um grupo fenol. E o outro grupo funcional que aparece é esse aqui, o oxigênio entre átomos de carbono. Aí esse oxigênio é um heteroátomo. Se você descobre que não tem éster, já tira 3, heteroátomo. Então, esse caso aqui ele é um heteroátomo, caracterizando a função éter. E aí seria a letra B. Pois é. Se a gente fosse usar a lógica, a gente teria que fazer assim, né? Pô, eu identifiquei que tem fenol. Então vamos eliminar aqui algumas alternativas. Álcool e éter não seria, hidrocarboneto não seria, éter e carboxiácido não seria. Aí eu teria duas
COC. Ah, mas é isso mesmo, ele só não está mostrando a ligação aqui, ô Samuel. Porque daqui para cá, isso não é estrutura de traço. Não é. Tá vendo? Tá aparecendo as fórmulas. É que a gente fala de fórmula molecular. Desculpa. Fórmula molecular, não, perdão. Fórmula estrutural condensada. Porque ele não está mostrando as ligações entre o carbono e o hidrogênio. Você botou o CH3. Aí tem o éter-fenol e fenol apenas. Se eu tenho oxigênio, você não precisa nem saber que isso aqui é um éter. Você nem precisa saber. Mas tem oxigênio, é um grupo funcional. Então não é só fenol. Seria a letra B de qualquer jeito. Tá bom? Então, voltando a falar, essas questões, elas são questões simples, fáceis. Que é aquele tipo de questão em que você não pode errar. Tá bom? Então, é um momento, se você, por exemplo, quiser revisar ou dar uma olhada em algumas coisas, dá uma olhada nessas funções, principalmente as funções orgânicas, tá certo? Porque aí, ao olhar as funções orgânicas, você consegue identificar melhor aí os grupos funcionais que caracterizam as funções. E é muito importante. Não é somente uma hidroxila, mas é uma hidroxila ligada a carbono saturado, álcool. Ligada a um carbono insaturado, enol. Ligado diretamente ao anel benzênico, é um fenol. Tá certo? Entendeu, Samuel? Sucesso. Maurício e Samuel, posso continuar, já que só tem vocês dois aqui. E a Bruna de vez em quando dá um sinal de vida. E o Lubase? Ah, Yasmin, você tá aí? Então tá. Ah, é a Camille também, esqueci. Perdão, Camille. É porque você tá entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. É pra implicar, gente. É o último ano, últimas aulas. Deixa eu implicar, deixa eu ser chato. Vocês perturbaram tanto a minha vida, minha vez agora, vai. Vocês sentirem saudades depois. Fala assim, nossa, que saudade da sua implicância, Reginaldo. É isso? Obrigado, Maurício. Isso aí. Vamos lá. Questão do Enem, então, ó. Ele quer que você identifique. Você está vendo que eu não estou lendo a questão, eu estou indo direto para o comando. É isso que você tem que fazer. Ele está falando aqui as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente. Então você tem que identificar quem é o feromônio de trilha. O feromônio de trilha é o composto A. Então, tem que identificar esse. E o de alarme é o composto B. Então, é nessa ordem. Beleza? Então, eu venho aqui no composto A, identifico hidroxila ligada a carbono saturado, álcool, e já acho a resposta. E não vou fazer mais nada. Vou passar para a próxima questão. Simples assim. E o do composto B, não importa. Não é respectivamente, ganho tempo aqui, meu Deus. Não vou olhar o composto B. Só tem a opção álcool na primeira alternativa. Acabou. Bola para frente. Vida que segue. Eles que lutem. É isso? Questão número 8. Aqui, ó, Universidade Federal de Goiás, né? Não é Enem. Então é uma questão apenas para a gente complicar nossa vida. Aqui é só para lembrar que eu também botei para a gente olhar e lembrar alguns grupos funcionais. Então, de novo, aqui eu tenho a hidroxila. Vocês lembram que grupo funcional é esse aqui, respectivo à nota musical Ré? Qual é o nome desse grupo funcional? Esse que eu botei a setinha aí. Não é cetona. Isso é função, Samuel. Isso aqui é uma carbonila.
Que dependendo da onde essa carbonila está, pode ser uma acetona, mas pode ser um aldeído também. Né? Isso aqui é uma ramificação metil. Aqui nós temos uma. Olha, isso aqui é uma amina, é o amino. Isso aqui é um grupo carboxila. E aqui é um metil qualquer. Agora, a questão aqui, ele está pedindo assim, ó, ante o exposto, os versos que contêm notas musicais relacionadas a grupos funcionais amina, ácido carboxílico e álcool estão descritos nas linhas. É isso que a gente tem que achar. Dó, sol, lá. Dó, sol, lá. Doze, não é isso? E 9. Confere ou não? Vocês só se manifestam para reclamar, né? Tô ciente. Então, pessoas, a gente não vai perder muito mais tempo em ficar lendo muita questão, não. Tá? Lembre-se, vocês têm 90 questões para fazer num dia. Vocês têm que ganhar tempo. Vamos para o comando e o que a gente já sabe, a gente já põe em prática. Aquilo que a gente não sabe, a gente vai atrás das questões. Ah, mas está começando a lerdar muito. Deixa ela para fazer depois. Vai fazer aquela que você já sabe, ou que é mais simples para ser resolvida, para você ganhar esse tempo que é tão importante na prova. Não se esqueça que você ainda tem que assinar a lista de presença, que você tem que marcar o gabarito, que você tem que entregar o cartão resposta antes do tempo acabar, né? Mesmo que você seja obrigado a ficar até o último minuto lá para ser testemunha, você tem que entregar o cartão resposta antes da prova acabar. Provavelmente, talvez ainda parar para ir no banheiro uma ou duas vezes. Se você estiver bebendo muita água, não se esqueça, é calor, né? Então vocês já viram. Seguindo, essa questão é grande. Vou falar dela agora não. Mentira. Vamos aqui. Porque é uma questão enorme que não precisa de nada. Ó, vou direto para o comando. O comando dela diz assim: entre as funções hidrooxocobalamina encontram-se. Isto aqui é a hidroxocobalamina. É essa cadeia aí bonitona, linda. Não pedia para você calcular a massa molar, inclusive porque eles já deram para vocês, porque também é uma sacanagem, né? Isso aqui é uma pergunta desnecessária, correto? Mas eu quero saber os grupos funcionais. Então, eu não quero todas as funções. Entre as funções que aparecem, quais eu encontro que aparece aqui embaixo. Então, ó, eu vou marcar algumas aqui para quem não se recorda. Essa função aqui é a amida. Ela não é amina. Por que ela é amida? Porque o grupo amino está ligado a uma carbonila. Se fosse qualquer carbono, seria amina. Mas aqui é uma carbonila. Então a amida, ela existe. Olha, aqui eu tenho uma amida, aqui eu tenho uma amida, aqui eu tenho outra amida. Olha, outra amida. Um monte de amida, não é isso? Agora, eu tenho amina. Sozinha. Então eu tenho amida e tenho amina. Aí tem a opção amida, tem a opção amida, tem a opção amida. Beleza. Ele fala aqui nas opções que tem fenol. Vocês conseguem identificar algum fenol aí? Não, né? Mas eu consigo identificar um álcool aqui, ó. Aqui eu tenho um álcool.
Ó, já tem uma opção possível. Ácido carboxílico. Alguém conseguiu achar uma carboxila aí? Se tiver com a apostila em mãos, pode ficar mais fácil, de repente, hein? Eu não tenho carboxila aqui não, tá? Eu não tenho fenol, álcool e fenol. Então aqui, resposta... desculpa. É álcool e fenol, perdão. Letra E. Eu que estou viajando. É o sol na moleira. Resposta letra E. E vocês viram, a gente não leu nada do texto. É um texto até curioso, né? Falando lá do incêndio da Boate Kiss, não é isso? Fenol não, ô cabeção. Aí eu tô ficando doido, tô falando, é o sol, é a letra C. Eu tava certo. Obrigado, Bruna. Né? Aí vocês dão uma lida aí depois, até por curiosidade, né, também. Porque ele tá falando aqui, ó, algumas coisas, né, sobre algumas características aí das pessoas que eu acho que eu confundiria esse OH ligado aos 5 carbonos com fenal. Qual? Ó, deixa eu, peraí. Agora você precisa me mostrar isso aí. 5 carbonos. Você tinha até marcado ali, Reginaldo, É esse aqui, ó. lá de baixo. Aqui. Ah, esse Não, é aqui que de eu ia. baixo? É que. Eu falei. Não, era o outro mesmo. É que eu confundiria, porque olhando rápido, eu não enxergo o O. Aí você acha, putz, tem 5 carbonos. Mas para Aí, ser aí tipo, fenol, eu tô mas para ficando ser rápido. fenol tinha que ser Tem que 6. ser 6. E 3 Aham. duplas aqui, ó. Benzeno aqui. Se a hidroxila tivesse aqui, eu teria um fenol. Mas aqui eu não tenho a ressonância, né, acontecendo. Faltam algumas duplas ligações ali, tá certo? E aí, ó, tô falando, é uma questão que só tem tamanho. O ideal era a gente identificar aqui as estruturas presentes aqui. Deixa eu fazer a 10 rapidinho para a gente fazer um intervalinho. No número 10 está assim, ó. As legiões. Comando, né, Reginaldo? Com relação ao ácido acético, é afirmar que o ácido acético é o ácido etanóico. Eu não sei se aqui o texto fala, né? O ácido acético é um outro termo utilizado para o ácido etanóico. Então, ácido etanóico, H3C, C dupla O. O seu isômero funcional é o éter dietílico. Isso não é uma questão típica de Enem, tá? Já é uma questão típica de vestibular, bem conteudista. Mas como o Enem ele tem se tornado também um pouco conteudista, não custa a gente fazer isso daqui, certo? Então, para eu descobrir se o éter dietílico é um éster, eu teria que fazer as fórmulas estruturais e ver se eles têm a mesma fórmula molecular. Mas eu sei que não é. Porque, porque o éter dietílico só tem um oxigênio. É essa estrutura aqui. Ó. Não, cocô, perdão, fiz errado. Tá faltando carbono aqui. E eu falei cocô, né? Que feio, Reginaldo. CH2, CH3, CH2, CH3. Está faltando oxigênio, por isso que não pode ser a letra A. É um ácido carboxílico fraco e por esse motivo sua dissociação é considerada completa. Também não, porque se ele fosse fraco, a dissociação seria incompleta. Tá? Sua fórmula molecular é o C2H4O2. 4C2H4O2. Pode ser. Logo, um isômero do etanol. Também não. Tá? Também não, porque o etanol só tem um oxigênio. É isômero do éster? É. Ele não é um ácido carboxílico, porque o ácido etanóico, né, o ácido acético, só tem um grupo carboxila, e no caso aqui eu tenho dois, tá?
Beleza. Então nós estamos continuando, tá? Só para eu fechar aqui a questão mesmo, né? É um isômero do éster, mas não é um ácido dicarboxílico forte. Ácidos orgânicos são ácidos fracos, tá? Só para deixar também de remember assim, quando a gente fala de ácido forte, ácido fraco, a gente fala principalmente do fenômeno de ionização em água. Quanto mais forte esse ácido for considerado, maior será essa ionização. Ela chega próxima do 100%, constantes de equilíbrio muito altas. E aí tem uma série de características aí já trabalhadas e discutidas um monte aí, tá certo? Então, por isso que eu falei com vocês para deixar a frente B e a frente D para a semana que vem. Que aí a gente tem as questões de cálculo e algumas outras coisas com mais detalhes ali. Mas, de novo, tentando resolver as questões no mecanismo, no processo do Enem mesmo, na resolução. Então, ó, questão número 11, vamos direto para o comando. Sobre o composto, então não quero nem saber do composto 2, nem do que se trata aqui. Vamos olhar aqui, ó. O composto 1 está aqui, que é o butanoato de etila. Já sei que é um éster, pelo nome, né? Ou então pela estrutura. O composto possui dois carbonos primários. Um carbono primário, dois carbonos primários. Só dois? Só esses dois? De novo, o que é um carbono primário, terceira série? Fala para mim. Terceira série, alguém está me ouvindo? Eu fiz uma pergunta. A gente está gastando nosso tempo se ninguém me responder. O que é um carbono primário? Isso, que vai ter apenas uma ligação. Eu marquei dois ali no composto 1. Só tem dois carbonos primários ou tem mais? Não, tem mais, tá, Arthur? Aqui, ó. Vou marcar os outros dois carbonos primários. Isso aqui é um carbono primário e esse aqui é um carbono primário também. Mentira, esse não. Esse aqui, perdão. Esse aqui é secundário. Tá vendo? Ó, esse aqui só está ligado a um carbono e esse aqui também. Então são quatro carbonos primários. Esse C aqui no meio é primário. Por que você está mandando mensagem no privado? Bota aí para o pessoal poder ver a sua dúvida. Ele é um carbono primário porque ele só está ligado a um carbono. Da mesma forma que esse aqui também é primário, porque está ligado a um carbono. Então, a letra A, ela está errada. Na letra B diz assim, o composto pertence à função orgânica denominada cetona. Também não, nós já falamos que ela é um éster, mas muita gente cai batendo o olho e achando que aquilo ali é somente uma carbonila, tá? Letra C é a resposta. Né? Isomeria com ácido pentanóico? Não, porque pentanóico tem 5 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não pode ser a letra D. E a letra E, por função orgânica amida, não tem nem nitrogênio ali. Então, tá certo? É bem tranquilo. Vou lembrar mais uma vez, eu não estou corrigindo exercício, eu estou aproveitando para revisar a matéria.
Então, já que você não fez nenhum, nem chegou a olhar essas questões, o ideal é que você participe, preste atenção, argumente, tá certo? Posso olhar as questões aqui. Se você está assistindo isso posteriormente, não estou assistindo a aula agora, não pude assistir a aula no dia, né, da transmissão, resolva o exercício primeiro, pega essa apostila de revisão aí, resolva e depois assista o vídeo, que eu acho que pode ter alguma vantagem aí, beleza? Bora aqui. Então, número 12, de novo, vamos direto para o comando. Sobre essa substância, pode-se afirmar que. Então, aí tem mais algumas questões discutidas aqui. Então, aqui fala de funções, né? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui o NH2 amida. Não está ligado a uma carbonila. Esse grupo aqui é um éter mesmo que esse daqui. Opa, tem um aleto que eu tenho BR, o bromo ligado para isso, e a gente tem éter, aleto e amida. Não é amida, é amina. Possui, entre outras, as funções amina e éster. Não, eu não tenho éster, eu tenho éter. O átomo de bromo encontra-se no carbono 3 do anel aromático. Bombas, difícil, né? Vocês lembram como é que a gente tem que fazer para descobrir se ele é o carbono 1, 2 ou 3? A gente tem que numerar qual a diferença entre éster e éter. Então, o oxigênio está ligado a dois carbonos. Está no meio da cadeia, ele é um heteroátomo. Essa é a base para caracterizar o éster e para caracterização desses dois grupos. A diferença é que o éster, no éster, um desses carbonos é uma carbonila. No éter, não. Captou? Beleza. Olha só. Aqui eu estou falando que apresenta anel aromático, anel aromático trissubstituído. Ele não é trissubstituído, ele é tetrasubstituído. Eu substituí 4 hidrogênios por 4 grupos funcionais. Então ele não é tri, ele é tetra. A letra C e a letra D, a gente de novo fica na dúvida quanto à numeração. Mas aqui, se você se lembra o que é atividade ótica, a gente mata a resolução. O que é atividade ótica? Né? Aí eu tenho que ter nessa cadeia um carbono chamado carbono quiral, um carbono assimétrico. Esse carbono, né, ele vai ser um ponto em que você vai gerar dois isômeros diferentes e você vai observar a atividade ótica, o desvio da luz polarizada. E esse carbono assimétrico, ele está aqui, ó. Bem, cadê a caneta? Pega a caneta preta. Está bem aqui, ó. Olha o carbono assimétrico aqui. Esse carbono assimétrico, normalmente ele é representado por um asterisco, e ele tem que ter o seguinte, ele precisa ter 4 grupos diferentes ligados a ele. Então aqui eu tenho o grupo NH2, CH3, um hidrogênio, por isso que tem que tomar cuidado com fórmula de traço, e toda essa estrutura do lado de cá. Então eu tenho um carbono assimétrico, tenho atividade ótica, letra D de demente. Lembrando, não é um tipo de questão de Enem. Ela vai, na verdade, o Enem ele vai relacionar um pouco as figuras ou a fórmula com algum detalhe do texto. Mesmo que o texto tenha balanga B. Essa substância aí nada mais é do que um tipo de droga sintética que estava em comércio em 2005, lá em São Paulo. Beleza? Questão de número 13. Vamos aqui. Qual é o comando da questão?
E qual é a palavra? Isso, destrógera. E o que que é a palavra destrógera? Desculpa aí a demora que eu estava respondendo a Sandra aqui. Destrógera. O que que é isso? Alguém sabe do que se trata essa palavra? Pois é, ela tem a ver com a isomeria óptica, tá? Né? A luz polarizada ou ela é desviada para a direita, num certo ângulo, ou ela é desviada para a esquerda num ângulo semelhante. Se é desvio para a direita, a gente fala que esse isômero é destrógiro. Se ele é desviado para a esquerda, ele é chamado de levógiro, correto? Então ele está falando aqui, ó, e ele escrevia com traçado de letra cursiva e destrógira, né? Então, aqui está a palavra na química, está dizendo que é uma substância opticamente ativa e que não desvia o plano de vibração. Mentira, porque o estrógeno desvia. Uma substância inativa opticamente. Não. Inativa opticamente não teria desvio de luz, correto? Uma substância opticamente ativa que gira o plano de polarização da luz no sentido horário, que é o sentido do estrógeno, né? É o sentido do relógio, correto? Aí eu nem vou ler o resto, não. Essa é a resposta. Questão não tem nada a ver com o Enem, tá? É apenas para a gente fazer essa figura aí e essa associação aí para a gente mencionar. Eu só preciso lembrar o seguinte, que quando uma substância ela é produzida naturalmente e ela gera, naturalmente não, perdão, ela é sintetizada, né, em laboratório e ela possui esse carbono quiral, a síntese, né, ela vai produzir 50% do destógero e 50% do levógero. E essa mistura entre os dois é chamada de mistura racêmica. E essa mistura racêmica, essa mistura dessas duas substâncias desvia a luz. Não sei se vocês se recordam quando a gente teve essa aula e a gente falou sobre a talassemia. Talassemia? Talassemia? Não. Da doença que causava malformação devido ao medicamento que cortava o enjoo, porém causava malformação, era exatamente isso. Eles não sabiam dessa mistura, então você não tinha esse tipo de característica assim, de cara imediata, só que uma das formas, um dos isômeros era o que cortava o enjoo e o outro isômero era o que causava a malformação. Então, a partir do momento que a química, né, a isomeria ótica, o fenômeno ótico, ele ficou mais evidente para os cientistas, para os químicos, para os médicos, e aí então houve então todo, além do processo da geração da substância, tem todo um processo de extração, de separação dos isômeros para se utilizar o isômero que tem atividade de interesse ali no caso, certo? Podemos seguir, crianças? Acho que a gente está indo já para a reta final. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e aí acabou. Estamos lá, quase lá. Podemos? Ó, 14 diz o seguinte: assinale a seguir a alternativa onde não temos um exemplo de hidrogenação catalisada por níquel.
Como é que você descobre isso? Pensa. Mentira. Ó, hidrogenação. O que que você está fazendo na hidrogenação, Samuel? Não é hora da preguiça, não. É hora da certeza. O que que é hidrogenação? Então, olha para as alternativas e me dá a resposta. Qual é a única reação onde não está ocorrendo hidrogenação? E é bem óbvio, tá? Observa a letra A. Na letra A está ocorrendo hidrogenação? Se está colocando hidrogênio, então a gente elimina a letra A. O que está acontecendo na letra B? Você está colocando hidrogênio? Vou fazer o seguinte, a letra B também está ocorrendo isso. Olha a letra C e olha a letra D. Qual é a diferença do reagente para o produto? Quantos hidrogênios foram adicionados na letra C e na letra D? Três na C, não, na C só foram dois. Ó, dois. Mas a gente não vai contar. É, porque aqui eu tinha um oxigênio, eu coloquei um hidrogênio no oxigênio, não é isso? A mesma coisa aqui. Aqui também foram dois, não é isso? Tem mais um hidrogênio e um aqui. Agora na letra E eu não estou colocando um hidrogênio somente, estou colocando uma hidroxila. Pronto. Em todos os outros está colocando dois hidrogênios. Que é a hidrogenação. Aqui não, aqui é água. É um hidrogênio no CH3 e uma hidroxila. Tá? Atentem-se. É um detalhe que a gente consegue matar a questão, hein? Em vez da 15, vamos fazer 16, que é 16 é uma questão do Enem. Então aí você tem uma ideia daquilo que pode ser cobrado. Olha, na questão 16 eu tenho assim, ó. Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de KMNO4 são. A resposta está num dado no problema. Tô adorando a participação de vocês, hein? A gente vai se ver na recuperação, tá bom? Que vocês gostam tanto de participar, a gente tem aula mais uma semana. Não é ameaça, não. Vou botar na prática. Ó, aqui ele quer saber os produtos obtidos na oxidação do alceno representado. O texto diz para a gente que o permanganato de potássio é um agente oxidante forte muito empregado. Isso aqui é o balanço. E aqui ele está falando que na oxidação de alcenos por KMNO4, ele é utilizado para a produção de ácido carboxílico. Então eu quero. Eu falei que eu vou fazer 16, gente. Então eu quero ácido carboxílico, tá bom? Aí vem o detalhe. Vocês se lembram do quando a gente falou das reações de oxidação forte? O que ela faz?
Foi uma das últimas poucas coisas assim, é recente, deve ter um mês que a gente falou sobre isso. O que a reação de oxidação faz? Não. A oxidação na química orgânica, você adiciona oxigênio. Só que ela é uma reação de adição. E aí você tem que lembrar o seguinte: por ser uma reação de adição, qual é a principal característica na cadeia para que a gente identifique que a reação ela pode ser de adição? Vocês se recordam? O que a cadeia tem que ter para que a gente fale assim, essa reação de adição, essa reação que vai acontecer é uma reação de adição. Você tem que olhar para a cadeia e achar insaturação. E, inclusive, ele fala aqui, ó, oxidação de alcenos. Oxidação de alceno. E aqui, meus caros, você tinha que ter um detalhe, uma observação. Com exceção do composto aromático. O composto aromático, devido à ressonância, tem uma estabilização. E aqui seria apenas reações de substituição. Então a gente vai quebrar essa ligação aqui. E a partir daí a gente chega no composto. Então eu vou formar um ácido com 2 carbonos. Qual é o nome do ácido que tem 2 carbonos? Isso, etanóico. Então, ó, eu posso ter a letra A como resposta, a letra B não pode, a letra C e elimino a letra D e a letra E. Eu preciso agora apenas descobrir que tipo de ácido eu teria sendo formado aqui desse outro lado. Então eu tenho um benzeno ali, eu tenho então o ácido benzoico, letra A. 2-feniletanóico não seria. Eu teria o ácido benzoico sendo formado aqui. Sinceridade, hein, ô terceira série? Tô gostando de ver, hein? Deixa eu pular e fazer esses daqui. Tem mais algumas questões do Enem aqui para a gente discutir, correto? Vou fazer essas 3 últimas aqui e a gente termina a aula de hoje, tá certo? Comando da questão número 18. Com base nesse processo, então eu preciso saber do processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3 dimetilbutanóico. Vou desenhar esse ácido aqui, tá? Butanóico. But tem 4 carbonos, então 1, 2, 3, 4. 3,3 de metil. Aqui eu tenho, então, dupla O, OH, dimetil, 2 no carbono, 1, 2, 3. Então aqui tem 1 metil, 2 metil. Aí eu vou ler o processo. O processo está dizendo que eu posso gerar hidrocarbonetos a partir da descarboxilação oxidativa anódica, também conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos. Então, ó, o que ele está mostrando aqui para mim? Eu tenho um ácido carboxílico, aqui no caso eu tenho um ácido 1, 2, 3, é um ácido propanóico,
e por eletrólise ele produz, né? Ele gasta 2 moléculas de ácido propanóico, produz 2 moléculas de CO2, ou seja, você perde 2 carbonos. Então, propanóico vezes 2, prop são 3, vezes 2 são 6 carbonos. Então, eu ligo formando uma cadeia com 1, 2, 3, 4 carbonos e na verdade, produzo 2 ácidos aqui. O que de fato acontece, minhas crianças, é que esse carbono aqui ele é retirado. Esse aqui é onde está o carbono da carboxila. E ele, por processos, vão gerar esse CO2 aqui. E eu vou unir as outras cadeias, correto? Então, na verdade, eu tenho que tirar esse carbono aqui e juntar as outras cadeias. Uma cadeia semelhante àquela ali. Então, apenas era uma questão de desenho mesmo. Então, se eu tirar aquele carbono, eu fico com 1, 2, 3, 4, dupla ligação aqui. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa espelhada. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Me diga o nome desse hidrocarboneto agora. Cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ex, ept. Heptano não, Bocó. Ô, Jesus. Eu não tenho esse carbono, eu que estou contando errado. Então é 1, 2, 3. Deixa eu apagar aqui. Então eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho no 1, 2, 1, 2, 2 aqui e 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho o hexano. Então eu fico com a D, a C e a E. E aí você vai escolher, porque é o mesmo lado, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2,2,5,5 tetrametil hexano. Resposta letra C. Questão de número 19. Questão do Enem. O estudo dos compostos orgânicos permite usar... desculpa. Questão do Enem, eu vou direto para o comando. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é... Então, a gente precisa saber que tipo de molécula investigada é essa. Então, a questão fala sobre que o estudo dos compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas. Um laboratório investiga moléculas quirais, então tem que ter aquele carbono com 4 grupos diferentes, cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. Aí aqui não tem para onde ir, a gente tem que observar as cadeias, né? C6H5 é um exemplo, tá? Então, se eu fosse desenhar, eu teria, por exemplo, na letra E. Deixa eu apagar tudo do quadro, que aí fica fácil da gente desenhar. Então, na letra E, por exemplo, eu tenho um benzeno, ligado a um CH2, ligado a um C, que está ligado a um O, que está ligado a um N, H e um CH3. Preciso ter uma cadeia insaturada, heterogênea e ramificada. Aqui eu não tenho ramificação. Mentira, tenho, né? Mas eu preciso de uma cadeia que tenha um carbono quiral. Este não existe na letra E. Então, a letra E, ela teria que ser eliminada. Você está vendo? Esse tipo de questão, por exemplo, é uma questão que vai te demandar um tempo maior para resolver. Exatamente por causa de uma série de coisas ali
Então você teria que desenhar cadeia por cadeia para poder chegar na resposta. Só que aqui ela já é uma questão que exige uma complexidade maior. Bem provável que na questão da pontuação proposta pelo Enem é uma questão que vai acabar tendo um valor maior, porque exatamente vai ter um número menor de pessoas que vão acertar ali. Correto? E aí você teria que desenhar essa molécula passo a passo. Correto? Não vou dar resposta. Vocês têm um gabarito aí. Vou deixar vocês fazendo depois. Tá? Cadê minha caneta? Beleza. Questão de número 20. A eficiência do uso do vinagre neste caso. Então, de novo, eu tenho o comando e aí eu sou obrigado a dar uma olhada no texto para tirar algumas informações para chegar na resposta. Né? Então, aqui o texto fala, por exemplo, que grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. A palavra alcalino se refere a bases. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico do peixe podre. Então a gente já sabe, se eu vou usar vinagre para tirar o efeito da base, me fala o nome da palavrinha de quando a gente tem um ácido que agindo como uma base. Qual é o nome da reação química que acontece entre ácidos e bases? Escreve aí para mim. Neutralização. E aí a gente vai olhar as opções ali e ver qual a resposta que mais se adequa ali. Sobreposição de odor propiciada pelo cheiro característico do vinagre? Não. Aqui é um fenômeno de neutralização. Solubilidade da piridina de caráter ácido? Não. A piridina é base, não é ácido. Inibição de proliferação de bactérias presentes devido à ação do ácido acético? Não, porque em nenhum momento a gente sabe que o ácido ele vai matar a bactéria, né? Reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina que resulta em compostos sem mau odor. E aí, resposta letra E, tá certo? Degradação enzimática só se eu aquecesse essa mistura ali, tá certo? Só para fechar então, já que a gente tem um tempinho ainda, de novo. E aí, olha, é o que eu estou lembrando. Comando, vai direto para a última linha antes das alternativas que a gente acha o comando ali, ó. Com base no texto e no gráfico do progresso da reação apresentada, então eu preciso ler o texto e olhar o gráfico. As estruturas químicas encontradas em 1, 2 e 3 são. Aí eu estou vendo aqui a reação, ó. Então eu tenho um benzeno reagindo com BR2 mais catalisador. Pessoas, anel benzênico, a gente mencionou agora, tem dupla ligação, mas o fenômeno de ressonância estabiliza. Então, a reação comum que está vinculada aos anéis aromáticos são reações de substituição. Eu tenho substituições que acontecem. Então, eu vou substituir um hidrogênio por um BR. Então, os meus produtos, né, vai ser sempre um anel que vai passar a ter um BR localizado ali junto. Correto? Então, eu não tenho a adição. Se eu tivesse adição, a gente já mencionou ali, eu quebro a dupla. Quebro a ligação da dupla. Uma ligação dupla e adicionaria os dois BR. Aqui eu não tenho uma adição, eu tenho uma substituição. Então eu vou trocar um hidrogênio por um BR. Então a questão, por mais que tenha tamanho, de novo, você teria que ter um pouquinho de conteúdo de química orgânica para você resolver a questão. Ah, mas eu não estudei isso. Mas se você tivesse prestado atenção, e aí você pode procurar depois com mais calma, tá?
Eu falei isso para vocês. Eu dei uma aula geral de química, de reações orgânicas. Eu falei assim, você não precisa saber todos os tipos. É só você ter uma ideia do tipo de reação química que pode acontecer. Então você consegue prever algumas respostas. Então, como eu falei, neste caso tem uma reação de substituição. Você vai substituir um hidrogênio por um Br. Então, eu não posso encontrar como produto 2 bromos. Opa, epa, calma, volta aqui. Posso, na verdade eu posso, mas ele não será o produto principal. O produto principal que a gente tem que encontrar é esse aqui. O negócio é que se eu tiver os 2 bromos, eu tenho que tirar uma dupla ligação. Então a letra A é possível, pelo menos por essa substância. A letra B não, porque aqui o carbono está fazendo ele estaria fazendo 1, 2, 3, 4, e eu não sei para onde foi o hidrogênio. Tem uma quebra de ligação. Então a letra B é impossível, a letra C é impossível, e a letra E também é impossível. Então aqui a resposta a gente chega sabendo, se você sabe como é que uma reação dessa ocorre e como é que uma reação de substituição ocorre, você consegue chegar na resposta. Porque é o seguinte, eu fiquei com a letra A e com a letra D agora. Olha esses compostos aqui que vão ser nosso produto de número 3. Nesse caso aqui da letra D, ele também tirou a dupla. Isso aqui não é característico de uma adição. Então a letra D lá também está errada. Então é sempre bom dar uma olhada ainda nas questões de teoria, dar uma revisada nisso, pelo menos nessa parte geral de reações, porque é uma questão que só tem tamanho, ela não tem mistério nenhum. E olha, detalhe, eu fiz apenas sabendo um pouquinho de química orgânica, eu não olhei o texto, tá? E às vezes, nesse caso aqui, a informação do texto não precisa trazer para a gente nenhum detalhe, porque eu sei o conteúdo. Na adição não quebra a ligação? Sim, mas olha só, Samuel. Quebra uma das ligações duplas, a outra continua. Então, ó, isso aqui seria a substância 1, tá? Essa aqui seria a substância 2 e essa aqui é a substância 3. A substância 2, ela seria fruto da adição. A adição quebra uma das ligações da dupla. Por isso que eu falei que a letra B não pode ser, porque ó, eu tenho as 3 duplas inteiras. Então eu elimino a letra B, eu elimino a letra C e elimino a letra E. O que já adianta a minha vida. E na substância 3, eu tenho uma substituição. Eu não quebro nada. E aí, esse composto aqui da letra D me mostra uma quebra da dupla, o que me faz eliminar a alternativa.